Oi, pessoal, tudo bem? Bom, estou de volta, né? Como combinado, estou trazendo mais uma aula para vocês, para a gente dar sequência aí aos nossos estudos, mesmo nesse momento aí que está sendo essa pandemia, né? Por isso mesmo, pela dificuldade, a gente precisa dar sequência aí às nossas atividades. Bom, hoje essa aula ela é dedicada aos alunos do segundo ano. Logicamente, a aula é aberta, está disponível no canal, qualquer um pode acessar, você que não é dessa turma também pode ir lá, é conhecimento, né? É pesquisa, então vai lá, vê também. Mas essa aula, como a gente combinou, vai ser cobrada a atividade dos segundos anos. Bom, o assunto é incrível, né? Vamos falar dos astecas, essa civilização que viveu, se desenvolveu no que hoje corresponde ao território do país chamado México, na América do Norte. Então é uma civilização fantástica, né? Ela desperta assim a curiosidade de muita gente, né? Porque é uma civilização que chegou até nós, os vestígios dela, a partir de construções, ruínas de templos, né? Através desses vestígios e muitos outros, a gente pôde saber um pouco dessa civilização que viveu aí nessa região. Bom, então, as construções em forma de pirâmide, o culto aos diversos deuses, a prática de sacrifícios humanos, o conhecimento da astronomia, né, o calendário, o conhecimento também da matemática. Então, esses são motivos que fazem, né, os astecas suscitar a curiosidade de muita gente, né? O México hoje é um sítio arqueológico imenso, diversas cidades que atraem muitos turistas, né? Em busca aí dessas histórias, dessa civilização que viveu há tanto tempo. Bom, então preparei um material aí, vou compartilhar com vocês para que a gente possa, né, explorar um pouco mais dessa cultura, estabelecer uns links aí da cultura mexicana hoje, né, com esse povo aí tão interessante que foram os astecas. Então vamos lá para o material? Deixa eu colocar aqui, material que eu fiz para vocês. Astecas. Astecas. Não é esse aqui. Pronto, aqui. Não vou parar, tá bom, gente? Bom, o título, né, do material, Astecas, estão seguindo aqui. A localização do México no mundo. Então, América do Norte, né? Para a gente ter uma ideia, vocês sabem que eu gosto de a primeira coisa de fazer, né, se localizar no espaço, para saber de que espaço nós estamos falando. Então, geograficamente, o México é América do Norte, né? Gosto sempre de dizer que ele foi colonizado pelos espanhóis, então sim, se insere na América Latina, embora geograficamente faça parte da América do Norte. Então, gente, esse território aqui, que hoje corresponde ao México, ele foi habitado por diversos povos, né? Os astecas, eles são só um desses povos. Então, é importante que a gente saiba disso. É assim, como que os astecas, esse povo, tivesse sido fosse apenas a pontinha de um iceberg, porque aqui viveram diversos povos, né, anteriores. Então é importante que a gente saiba disso. Ficaram famosos pela quantidade de informação que chegou até nós, né, mas não foram os únicos. Né? Existe uma riqueza arqueológica muito grande nessa região, que diversos povos viveram aqui. Então, trouxe aqui para vocês para ilustrar. Esse é o mapa do México atual, né, onde está destacada a sua capital, a cidade do México, mas eu coloquei aqui, né, de uma maneira mais ou menos correspondente à localização, de acordo com as referências que nos chegou, né, outros povos que também viveram nessa região. Então nós tivemos, por exemplo, os olmecas, os zapotecas, o povo de Teotihuacan, e os toltecas. Então, esses foram povos que também habitaram o mesmo território que os astecas. Outra coisa, gente, que é importante dizer é o nome, né? Astecas. Esse nome ele vem de uma região, a região de Aztlán. Então,
estudos, né, indicam que esse povo vivia aqui, ó, mais ao norte, em territórios que hoje poderiam é, fazer parte aqui dos Estados Unidos, né? Essa região era chamada de Aztlán. Então, povo de Aztlán, astecas, né? Também é importante dizer que esse povo ele não se denominava assim, ele não se chamava. Na verdade, eles se chamavam mexicas. Então, por isso também o nome do país, México, né? A origem seria essa aí, mexicas. Então, vamos ver o que nós temos mais aqui. Bom, trouxe aqui para vocês, para a gente explorar junto, a bandeira do México, né? Por quê? Porque aqui na bandeira a gente pode estabelecer uma relação com os povos astecas. Então, observem aqui que ao centro da bandeira do México, nós vemos o quê? Nós vemos a imagem de uma águia pousada sobre um cacto e essa águia está devorando uma serpente. De onde é que veio isso, né, gente? Bom, isso se refere diretamente aos astecas. Uma lenda asteca, né, contava que um dos seus deuses indicou que onde fosse encontrada uma águia pousada sobre um cacto, devorando uma serpente, ali deveria ser construída a sua capital. E assim o fizeram, né? De acordo aí com a lenda, é, a construção da cidade de Tenochtitlán foi orientada a partir dessa lenda asteca, né? Então é um elemento que o México, na busca da sua identidade, né, cultural, seu aspecto político aí, ele foi buscar as origens lá nos seus antepassados, no povo asteca. Bom, aqui um pouquinho, né, da cultura mexicana, que é bem característica, quem não conhece, mesmo acredito que vocês já ouviram falar. Primeiro aqui a pimenta, né, faz parte, é um elemento muito forte da culinária mexicana, ela participa de diversos pratos tradicionais, né, aqui não coloquei, mas o milho é outro elemento que é muito presente, é muito forte na culinária mexicana. E esses dois ingredientes, tanto o milho como a pimenta, já era cultivado pelos antigos astecas, né? Eles tinham assim uma devoção enorme. Eles tinham deuses, né? Deuses do milho, como os maias também. Bom, temos também aqui a caveira, né? Caveira mexicana, toda colorida, é uma coisa bem característica, ficou famosa, inclusive, ultimamente, aí no mundo todo, as caveiras mexicanas, é, muito também recentemente, né, por causa do filme Coco, né, que retrata uma das suas festas bem importantes, que é o Dia dos Mortos, né, que é celebrado no mês de novembro, que é o correspondente aqui ao nosso Dia de Finados, né? Então são imagens que elas vão se espalhando pelo mundo, né? E a gente muitas vezes vai absorvendo, sem saber qual é a sua origem, né? Então, bem interessante a gente perceber aí essa conexão com esses povos antigos. Os astecas, eles cultuavam o deus da morte, a deusa e a deusa da morte, e a figura deles eram em formas de caveira, né? Tem registros que diz que a deusa, a lenda conta que a deusa guardava o crânio dos mortos, né, os ossos, para eles, se precisassem, ser usados, enfim. E aí isso foi se perpetuando na cultura mexicana ainda hoje. Claro, vou falar um pouquinho para vocês mais adiante aí, que ela também assumiu depois outra conotação, né? Questão política e de crítica social. Bom, o artesanato bem colorido, aqui a gente percebe a presença, né, das cores na cultura asteca, é muito forte isso. Aqui o mariachi, né, que é uma dança típica. É claro que a gente não pode deixar de falar que houve uma fusão, né, dos elementos que já existiam, os nativos, e o elemento do colonizador, né, que foi o espanhol. Então a gente percebe a questão do idioma, a questão da religião, né? É claro que sofreu uma influência muito grande, mas é importante a gente conseguir ainda estabelecer algumas
questões lá da origem dos astecas, né? Então vamos seguir aqui, nós temos outros elementos que caracterizam muito fortemente a cultura mexicana, né? Aqui a tequila, gente, a tequila é uma bebida tradicionalíssima mexicana, e aqui eu coloquei para vocês, alguém aqui deve conhecer, né? Essa planta chama-se agave. Inclusive, na região aqui do Agreste e do Seridó, aqui nosso, né? A gente tem o agave. Aqui a gente faz corda do agave, né? Mas no México eles fazem uma bebida destilada chamada tequila. Essa bebida já era feita, já era consumida pelos antigos astecas. Então, interessante aí a gente perceber essa conexão, né, que eles têm. É muito característico hoje do México a tequila. Aqui nós temos a cerveja, né? É Corona, viu, gente? Mas é cerveja essa daqui. E a culinária também, né? Os nachos. Bom, é uma comida feita de milho, né? Que está aí muito presente aí, o milho na cultura mexicana. Então, são comidas como o nacho, burritos, a tortilha, né? São todas feitas à base de milho, né? Aí, lembro, já era cultivado pelos antigos astecas. Bom, aqui mais aspectos da cultura mexicana, né? A caveira, essa daqui é a caveira feita de açúcar, né? É um doce que é consumido aí durante a festa dos mortos. E aqui um traje, né, tradicional mexicano, né? A cultura, a gente vê mais uma vez a questão das cores fortes, alegres, né? Bem como aqui nas caveiras, uma referência lá a antiga deusa asteca da morte, né? A questão de colecionar, de guardar as cabeças dos seus mortos, né? Uma referência aqui é uma das maiores festas no México, é a festa de los mortos, né? Vamos seguir aqui. Aqui, pessoal, achei muito interessante, né? Essa é uma flor, deixa eu afastar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Bom, essa flor, gente, ela é popularmente conhecida como cravo de defunto. E aqui no Brasil, nós temos algum correspondente também. É uma flor que tem um odor bem forte, bem característico. E ela é chamada de cravo de defunto justamente porque ela é utilizada para as oferendas por ocasião da festa do Dia dos Mortos. Essa flor, ela já era cultivada pelos astecas e ela era utilizada nos rituais, né, nas oferendas. Aqui a gente tem duas imagens. É uma imagem de um altar, né, de oferenda no Dia dos Mortos com essa flor, e aqui um campo de cravo de defunto, né? Os registros mostram, né, era chamada pelos astecas de cempasúchil, né? Já era cultivada, a sua cor amarela, né? Lembrando que os astecas, um dos seus principais deuses era o deus Sol, né? E essa cor amarela bem forte, característica, ela servia para fazer as oferendas aos deuses, certo? Então, links aí que a gente vai estabelecendo da cultura mexicana com os astecas. Vamos seguir aqui. Bom, não resisti em trazer para vocês a figura de Frida Kahlo, né, pintora famosa mexicana, né, famosa em todo o mundo, né. Frida Kahlo tem trabalhos bem expressivos. A casa de Frida no México ainda hoje ela é um ponto turístico, né, é visitada por gente do mundo inteiro, né? Então trouxe só como uma forma, né, de conhecimento mesmo da cultura mexicana, ok? Bom, aqui a gente tem, voltando ao tema, né, das caveiras, então achei interessante e trouxe para vocês essa gravura, que é de um artista mexicano do começo do século XX, né? Chama-se José Guadalupe Posada. Então, Posada, ele foi o primeiro, ele resgatou, ele foi o primeiro a fazer
essa gravura dele é a primeira que a gente pode dizer assim, retomando lá o, o antigo costume, né, asteca. Agora, Pousada fez isso com o intuito de crítica social. O que, que ele fez? Ele desenhou uma caveira, né, que ela está muito bem vestida. O chapéu que ela está usando é característico das classes dominantes, né? Então, ele fez isso como uma crítica social. A crítica era o seguinte: eram os indígenas, os nativos, que estavam cada vez mais se utilizando de costumes espanhóis, né, da classe. Então, era uma negação, uma crítica à negação dos seus costumes originais, os costumes indígenas. Né? Então, chama-se La Cavaleira Garbanceira, né? E aí, essa essa caveira, essa primeira imagem, ela foi sendo reproduzida depois, hoje ela é largamente reproduzida, depois outros artistas famosos também começaram a desenhar caveiras, entre eles Diego Rivera, que é um muralista famoso no México, também tem suas imagens de caveira. E aqui, né, mais uma gravura, aqui não tem o autor, mas é para caracterizar esse costume que é muito presente no México, que é o uso das caveiras, né? As caveiras coloridas. Lembrando que no México, essa caveira ela é muito alegre, ela é colorida, até porque a concepção deles em relação à morte é bem diferente da que nós temos aqui. Por exemplo, a Festa dos Mortos é um dia de alegria, onde eles esperam a visita dos entes queridos que já morreram. Para isso, eles fazem altares, colocam oferendas com as coisas que o morto gostava, com comidas inclusive, né? E com as flores. Então, é uma coisa bem curiosa aí, que é diferente do que nós temos aqui no Brasil, né? Que o dia de finados, o dia dos mortos, é um dia de sofrimento, de lembrar desse ente querido com tristeza, né? Pela saudade. Então, lá eles encaram isso de uma maneira diferente, certo? Então, vamos seguir aqui, que nós temos. Bom, falado já bastante sobre o México, né, a cultura mexicana, vamos retornar aqui um pouco, né, aos astecas, que é, na verdade, o objeto do nosso estudo. Aqui eu trouxe uma representação da capital asteca, chamada Tenochtitlán. É uma representação, né, vocês veem aqui, parece uma maquete, né, que mostra como era a capital dos astecas quando os espanhóis chegaram lá no século XVI. A cidade lacustre, de lago, era ligada ao continente aqui ó, por diversas vias, né? Então, os relatos dizem que eles nunca tinham visto, nem na Europa, uma cidade com aquelas proporções, com aquelas construções, com aquela engenhosidade, seja os canais que abasteciam a cidade de água, seja o nível de suas construções, os templos, o mercado. Então, diversos relatos mostram aí esse aspecto dos espanhóis boquiabertos com a capital que eles encontraram na América, que eles nem imaginavam, né? Chamado Novo Mundo. Novo para quem? Novo para o europeu, que não sabia que existia, né? Porque esse povo vivia aqui já há bastante tempo, né? Então vamos seguir aqui. Aqui é uma representação de um dos templos na cidade de Tenochtitlán, chamado Templo Maior. Claro que é uma ilustração, né? Do alto dessa escadaria se faziam os sacrifícios humanos, né? E os corpos, eles eram arremessados lá de cima, né? E aí, os vestígios, as ruínas desse templo, eles foram descobertos bem no centro da cidade do México, bem próximo a construções que foram feitas pelos espanhóis, que a gente vai ver aqui em seguida, né? Mas o que que eles fizeram? Eles construíram a cidade espanhola sobre as ruínas da antiga capital asteca, né? Tanto é que é um sítio arqueológico que não para de ter atividade. Sempre estão encontrando coisas nesse sítio arqueológico, né, fazendo descobertas, afinal de contas,
era muita coisa que havia antes, né? O espanhol chega, ele destrói e constrói em cima. E aos poucos, ao longo do tempo, é que estão sendo feitas descobertas, né? Encontrando aí ruínas, objetos, né? Uma infinidade de coisas. Bom, essa aqui é a imagem, né, da Catedral Metropolitana na cidade do México. As ruínas do Templo Maior, que eu mostrei anteriormente, elas foram encontradas bem próximo aqui, né? Bem vizinho mesmo. Tem outras fotos que mostram de outro ângulo a construção da catedral, aliás, a catedral, né, que é uma construção espanhola, a gente pode ver aqui o estilo de construção, é uma construção europeia, né, foi feita pelos espanhóis, porém ela foi construída sobre as ruínas da antiga capital Tenochtitlan. Né? Bom, aqui um sítio arqueológico muito importante no México, né? Fica em Teotihuacan. Então, lá nesse sítio, a gente pode ver nessa imagem, por essa imagem, então existem várias construções, resquícios, vestígios, ruínas de diversas construções. Aqui, o que a gente está vendo é chamado de Avenida dos Mortos, né? Essas ruínas elas foram descobertas em 1970, né? A partir de uma escavação que foi feita, estava sendo feita para uma outra construção, uma construção de uma siderúrgica, e aí encontraram essas ruínas. Pirâmides, que é a pirâmide do Sol e da Lua, né? Aqui é outro ângulo da pirâmide do Sol, que fica lá nessa praça que eu mostrei para vocês, aqui chamada de Calçada dos Mortos. Pela imagem, né, vocês podem perceber o quanto é visitada por turistas do mundo todo. Né? Então, o México tem um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, em constante atividade. Né? Hoje vive, assim, o turismo é uma atividade importante, né? Porque realmente eles têm muita coisa para mostrar. Bom, outro aspecto que chama bastante atenção, né, que incita a curiosidade, são os deuses astecas. Aqui nessa imagem, né, nós temos a referência, na verdade, a imagem de um dos seus principais deuses, que chama-se Quetzalcoatl. Então, é também chamada de a serpente emplumada. É um dos seus principais deuses, só lembrando que eles têm dezenas, é uma infinidade de deuses, né, que eles cultuavam. Se a gente fosse listar aqui os deuses, inclusive não daria certo porque a escrita deles é bem diferente, assim, a pronúncia dá um pouco de trabalho, né, para a gente aqui. Mas eu trouxe aqui para vocês alguns que eu consegui imagens. Esse aqui fiz questão porque é um dos principais deuses, junto com o deus, esse aqui chamado Quetzalcoatl, serpente emplumada, e o outro que não trouxe imagem é o deus Sol. Né? Mas nós temos outros aqui. Então, aqui para vocês verem, tenho aqui duas imagens, certo? Aqui no deus da dança, deixe-me afastar aqui. Então, aqui nós temos o deus da dança. Percebam que ele tem a aparência aqui de coiote, né? Aí pés e mãos humanos. Aqui nós temos outro que é o deus do dia, né? Tem a escrita aí para vocês, né? Percebam as imagens bem coloridas, né? Característico aí do material que foi encontrado sobre essa civilização. Então vamos ver mais uma imagem aqui, mais um, né? O deus do fogo e do calor, uma imagem bem na mesma linha daquela anterior. Bom, pessoal, então aqui eu trouxe, né, um resumo para a gente ver, um resumo aqui da estrutura social da sociedade asteca, certo? Então, falados tantos aspectos, né, cultura, estabelecido esse link aí com a cultura do México atual,
para a gente ter uma ideia de como era que essa sociedade ela se organizava. Isso a sociedade asteca. Então, como vocês estão vendo aqui, era uma estrutura, a sociedade ela era estratificada, né? A estrutura em forma de pirâmide, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter alguém no topo, né, que era o imperador, né? E camadas que vão se colocar imediatamente abaixo, né? Uma hierarquia bem forte. A gente percebe aí diversas classes, né, representadas aí. São diversas. Então, nós temos o imperador. Esse imperador, ele era semidivino, ele era o imperador, né? Ele comandava o exército, mas ele também era o principal sacerdote. Ele fazia um intermédio, então era praticamente Deus, né? Além de ter o poder político, ele também era aquele que estava mais próximo dos deuses, né? Era o primeiro sacerdote, certo? Então, o imperador semidivino. Bom, bem perto do imperador, né, nós temos aqui o grupo dos nobres. Desse grupo saem os administradores públicos, né, podem ser também chamados governadores, os guerreiros e os sacerdotes. Ou seja, é aquela história, só a nata, né, gente? Então, administrador, guerreiro, sacerdote, o grupo que estava bem perto do imperador, claro, fazia parte desse grupo aí dos nobres. Bom, percebam que existe uma semelhança bem grande com a sociedade é, egípcia, né? A estratificação, né, social, a organização social se parecem muito aí com a sociedade do Egito Antigo. Bom, abaixo dos nobres nós vamos ter os comerciantes, né, eram os potchecas. Esses comerciantes, eles enriqueciam através da atividade, né? E uma coisa interessante é que quando eles enriqueciam, eles tentavam esconder essa, essa, essa nova condição, né? Porque eles podiam chamar a atenção dos nobres. Então, eles procuravam sempre disfarçar essa condição aí de a questão econômica mesmo, né? Então, abaixo deles temos os artesãos, né? Eles trabalhavam com a confecção de joias, seja de ouro ou de pedras preciosas, né? E diversas outras atividades aí. Era um grupo bem extenso e geralmente eles passavam o ofício de pai para filho, né? Então, o filho ele já herdava a profissão do pai. Bom, os camponeses, que eram um grupo numeroso, né, vamos dizer que era o povo que trabalhava duro, né, cultivando aí a terra para alimentar esse povo todinho, né? E aí entre os produtos que eles plantavam, a gente já falei para vocês, como o milho, a pimenta, diversos produtos aí que eles cultivavam. E na base da pirâmide, nós temos os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra. Bom, então aí com essa visão geral a gente tem aí como era organizada, como era a estrutura da sociedade asteca. Então era um povo que tinha escravidão, na verdade eles viviam muito de conquistas, né? Esses escravos, eles eram feitos prisioneiros na guerra e eles eram utilizados tanto para o trabalho como para os sacrifícios humanos. Lembra lá que isso era muito importante nessa sociedade. Eles acreditavam que era necessário o sacrifício, né, humano para que o sol continuasse a surgir todos os dias, né, para que o sol não interrompesse a sua caminhada de surgir todo dia no horizonte. Então era preciso que se alimentasse esse Deus com os sacrifícios humanos, com corações humanos. Então, por isso que era tão importante lá o templo, o lugar do sacrifício, porque era vital para a sociedade deles, né? Então, nós temos aqui os diversos grupos, cada um na sua função, e aí, a partir, né, disso aqui, a gente pode fazer uma análise melhor de como estava organizada essa sociedade. Tá bom, gente? Bom, então,
Era isso que eu queria trazer para vocês. É claro que tem muito material, muito pano para manga no que se refere à pesquisa, à construção de conhecimento. Então, se você gostou, vai lá, pesquisa sobre os Aztecas, você vai encontrar muita coisa interessante, tá bom? E aí você vai construindo o seu conhecimento, tá bom? Para o pessoal, né, de segundos anos, vou passar lá no sistema, deixar uma atividadezinha para a gente. No mais, é isso, pessoal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.